Boa tarde, me chamo Marcos Vinícius de Oliveira e venho aqui apresentar o nosso trabalho de introdução à programação. Inicialmente, eu gostaria de apresentar o nosso grupo, que é formado por mim, Alisson Alves de Jesus e Jussara Cristina de Souza. Bom, o nosso projeto ele é programado na plataforma do Scratch. No Scratch, a linguagem de programação ela é muito simples e de fácil entendimento por todos, porque não há códigos, apenas alguns blocos coloridos que se parecem com Legos. O nosso projeto consiste em um circuito anti-chamas que é composto por um sensor de temperatura, indicado por sinais visuais de LEDs coloridos e um sinal sonoro de um buzzer. Agora eu vou passar a palavra para a Jussara, que ela vai dar alguns detalhes técnicos referente ao projeto. Nós faremos o monitoramento da temperatura através de um sensor de temperatura, que é o LM35. Ele é um semicondutor que fornece uma tensão de saída de acordo com a temperatura registrada em sua entrada. Nós teremos também LEDs de cores distintas que irão indicar qual a temperatura no momento, sendo que o LED verde vai indicar a temperatura aceitável e o LED vermelho vai indicar a temperatura crítica, que é acima de 60 graus. Tendo registrado essa temperatura crítica, nós teremos o ventilador que vai agir sobre o reagente que estará causando o aumento dessa temperatura. Olá, meu nome é Alisson, eu sou do curso de Engenharia Eletrônica. Eu vim mostrar para vocês a estrutura do nosso programa e as ferramentas que foram usadas no Scratch. Com isso, no final desse vídeo, vou mostrar também a simulação em si funcionando. Então vamos lá? Pois bem, o nosso programa ele começa com a imagem do famoso Scratch. Ele começa fazendo uma pergunta, né? Então vamos olhar a estrutura aqui. Então a gente colocou assim, criamos uma variável chamada temp, que é com relação à temperatura. Ele faz a pergunta e guarda a resposta, que é um número, na variável tempo. E aí a gente criou três condições. A primeira, se temperatura for menor que 30 ou igual a 30, então ele vai enviar o sinal do LED verde. Se for maior que 30 e menor que 60, aí vem essa questão. Só essa segunda aqui, ó, que tem a condição de e, né? Uma e outra, entendeu? Ele vai enviar a mensagem do LED amarelo. Terceira, se temperatura for igual a 60 ou maior que 60, envia o LED verde. Ele faz a pergunta, entendeu? Manda para a variável e depois de 9 segundos ele repete novamente. Então essa é a primeira parte do Scratch, entendeu? Tem a do ventilador, que ele sempre vai estar mostrando. O do vento, ele tem uma pequena simulação. Lembra que eu criei 3 envios? Então, para o ventilador, ele vai, quando ele receber o sinal do LED vermelho, ele vai repetir 4 vezes esse esquema aqui, ó. Em 1 segundo ele vai esconder, em 1 segundo ele vai mostrar. Esconder, mostrar, esconder, mostrar. Isso em 4 vezes. Depois ele vai esconder. Porque com isso você consegue fazer a simulação do vento aparecendo e sumindo. Nos outros quesitos ele vai só esconder mesmo. Aqui a gente fez uma estrutura bastante legal. Vamos primeiro pegar aqui na parte da fantasia. Tá vendo que ele tem um LED aceso e um LED apagado? Com esse processo eu consigo acender, apagar. A mesma imagem tá uma sobre a outra, só que uma hora eu quero que uma apareça e a outra some. E aí a gente tem um efeito de aceso e apagado. No script dele, a gente tem uma estrutura bem simples. O LED aceso é o amarelo aceso 2 é o LED apagado. E o amarelo 1
amarelo aceso 1 é o LED aceso. Percebe que quando for o LED amarelo ele vai acender e quando for o LED vermelho ele vai apagar, como também vai apagar quando ele iniciar o programa. Simples assim. Isso acontece também com o LED verde, só que em questões ao contrário, a gente percebe aqui. E o LED vermelho, a mesma condição. No LED vermelho tem um porém. Quando ele chegar no LED vermelho, ele vai acender e ele vai ter todo aquele teatro primeiro, que ele vai apagar o fogo e depois o LED vermelho vai apagar. Entendeu? Isso simula que o programa funciona e com o tempo ele vai apagar. Ficou claro aqui? Esse LM35 ele só vai mostrar, como a gente viu aqui. Um ponto mais interessante, um pouco mais complexo, é o da sirene. A nossa sirene ela toca aqui. Então a gente fez essa pequena condição. A gente criou uma outra variável chamada valor. Entendeu? Então, quando recebe a mensagem do LED amarelo, o valor vai para 1. E ele fala assim, ó, repita até que o valor seja igual a 2. Então ele vai ficar repetindo, mostrando, escondendo e mostrando a imagem, e ao mesmo tempo que ele mostra a imagem, em um período de meio segundo, ele toca uma nota, que vai ficar assim, pup, pup. É um sinal breve, mais longo. Como a gente viu aqui, ele se esconde no LED verde, porque não tem sinal. No começo também ele se esconde. Quando for o LED vermelho, como está mostrando aqui, ele vai mudar o valor para 2 e ele vai repetir essa sequência 6 vezes, porque ele vai ficar agora assim, ó, um sinal mais forte, entendeu? Mostrando que o fogo está maior, tem alguma coisa errada, entendeu? Ele vai fazer essa simulação 6 vezes, que vai dar uma média mais ou menos de uns 6 segundos. E com isso ele se esconde, entendeu? Esse é o negócio. O alto-falante, ele não tem muita coisa, ele vai sempre estar mostrando. E viemos aqui no Arduino, que também sempre vai estar mostrando. E aí a fogueira, a gente tem o fogo aparecendo, o fogo alto, ele não aparece no primeiro, quando ele inicia, não aparece no LED verde, não aparece no LED amarelo, ele só aparece no LED vermelho, que significa que tem uma alta temperatura. Com isso, 7 segundos ele vai mostrar e depois ele vai sumir, porque aí, quando ele sumir, vai aparecer o fogo mais baixo, que não vai aparecer no LED vermelho, no começo, nem no LED verde. Lembra? Ele aparece no LED amarelo, porque o amarelo é um alerta, tipo, tá começando um fogo, não sabemos de onde, mas tem um pouco. E no LED vermelho ele vai se esconder, depois de 7 segundos, que é onde o fogo maior aparece, ele muda e troca para esse fogo menor. Depois de 2 segundos ele também se esconde, significando que o fogo foi contido em todos os graus, do menor ao maior. Com isso eu acabei de mostrar toda a estrutura do nosso programa. Agora a gente vai mostrar ele funcionando. Obrigado. Olá, gente. Agora vamos começar com a simulação. Iniciando a simulação. Ele começa perguntando qual é a temperatura. Supomos que colocamos um valor menor que 30 graus. O LED verde acende. Espera 9 segundos, que é um tempo que ele leva para fazer a leitura. Novamente ele pergunta, vamos colocar agora uma temperatura maior que 30. Vamos colocar 32. Percebe que o fogo apareceu, um fogo baixo, e a sirene soou. Novamente ele faz a pergunta. Agora, se for 60 ou maior que 60, o fogo vai aumentar. Vamos colocar então 60. Buzina aumentou, fogo aumentou, o ventilador funcionou, apagou o maior fogo e apaga o menor. Com isso a gente contém o fogo.
E essa é a nossa simulação. Obrigado. Olá, gente. Chegamos ao final do nosso trabalho. O próximo passo agora é trazer ele para o parâmetro e a plataforma do Arduino. Com isso, além do Arduino que iremos usar um sensor de temperatura, o LM35, um cooler, um BIOS para ser o nosso sinal, o nosso alarme sonoro, além de ou 3 LEDs ou um barramento de LED para dar essa simulação do verde, amarelo, vermelho. Além disso, iremos usar um isqueiro que irá simular a nossa fogueira. Então ele vai se aproximar do sensor de temperatura, com isso fazendo com que todo o programa funcione. Então, obrigado e até a próxima.